Vou repetir isso de novo. Fazer uma coisa por bondade humana traz consequências desumanas. Depois você vai ver o perigo, o estresse, as dificuldades que você mesmo criou tanto para você como para o lugar. Então, tudo que você fizer, todas as coisas que você vier a fazer, você tem que fazer debaixo da intimidade do Espírito de Deus. Para isso, você tem que conhecer quem é o Espírito de Deus. Como o Espírito de Deus, ele leva você a viver um evangelho livre, liberto da religiosidade. Então você começa a fazer as coisas por ser guiado, por amar a Ele, por viver Ele, por andar com Ele, por sintonia, como Jesus era guiado pelo Espírito de Deus. E Ele pôde vencer todas as tentações, não é? Veja, o diabo usou o Salmos 91 para querer enganar Jesus. Muitas vezes ele vai vir em forma religiosa para querer te prender, para querer dizer que o evangelho é cansaço, para fazer você murmurar dentro da igreja. Não, quando você anda em companhia com o Espírito de Deus, você vai para a igreja por amor, você se envolve em alguma coisa na igreja por amor, você é direcionado a isso, ou você é direcionado àquilo. Quantas e quantas propostas eu já tive de diversas coisas. E eu percebi que não era o momento de realizar determinadas coisas. E recebi muita crítica de muita gente, não é? Mas, se você é guiado pelo Espírito de Deus, você vai estar num lugar, sabe, na vida abundante dele. Eu não sei se você está pegando isso. Eu não sei se você está pegando, meu irmão. Não sei se você está me ouvindo ainda, nessa nossa escola. Se você estiver me ouvindo, aperte OK, tá bom? Você já pegou o seu café aí? Não? Já pegou? Se pegou, vamos tomar o nosso café juntos. Vamos lá. O Evangelho é um Evangelho livre. E eu falei que o Espírito de Deus, então, tem intelecto. Ele é inteligente. Ele é inteligente. Ele tem toda a inteligência, sabedoria que você possa imaginar. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: mas Deus não la revelou pelo seu Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Está falando do Espírito Santo. Que Deus nos revelou todas as coisas pelo Espírito. Ele não vai revelar. Ele já revelou todas as coisas pelo Espírito. O Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia. Pois qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Veja só, que coisa maravilhosa. Vamos lá? Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente, de graça. De graça. O Espírito veio revelar as coisas que nós recebemos de graça, sem esforço, sem julgo, sem peso, sem precisar de campanha, nada contra, mas sem precisar disso, sem precisar de sacrifícios, sem precisar viver de jejuns. Porque o jejum não vai mudar o que Deus já fez, meu querido, minha querida. O jejum, na verdade, nos ajuda no tocante à sensibilidade espiritual. Tem muita gente que fica sem comer, não é? Por exemplo, faz uma campanha ou tem um propósito com a igreja para jejuar tantos dias. Só que muitas pessoas, elas pegam, vão ao trabalho, vão para a faculdade, vão para qualquer outro lugar, faz outras coisas, ficam na frente da televisão sem comer. Isso é passar fome, isso não é jejuar. E outra, o seu jejum, ele não vai mudar isso. O que vai mudar essas situações é o que você entende sobre a autoridade. O jejum, na verdade, te dá sensibilidade espiritual para que você possa compreender as diretrizes do Espírito de Deus para aquele propósito, aquele lado, aquela direção. Você compreende?
Eu não sei se você está me ouvindo, eu não sei se você está pegando isso, mas eu oro para que você alcance isso. Vamos lá para o versículo 12. Versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Versículo 13. Nisto também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com a que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com a espiritual. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia. Mas o que é espiritual discerne a tudo, e ele de ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor? Olha, dizendo que o Senhor tem uma mente. O Senhor tem uma mente, o Espírito Santo tem uma mente. Você vê, se você for comigo aqui, em 2 Coríntios, você pode ir lá? Oh, Jesus. Nós estamos estudando, não é verdade? A Bíblia diz, olha só, quem conheceu a mente do Senhor? Amém? Quem conheceu a mente do Senhor? Ok. Grave isso. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, 3:17 diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade. Quem conheceu a mente do Senhor? E quem é o Senhor? O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí a liberdade. Agora vamos continuar e ler aqui, ó. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Mas nós... Diz, pois quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Opa! Meu Deus! Isso... eu não quero entrar nessa questão agora, não. Eu quero falar para você que o Espírito de Deus tem uma mente. Ele tem uma mente, ele tem um intelecto. Então, se ele tem um intelecto, ele tem uma mente, ele é uma pessoa. A Bíblia diz também que ele, se você for lá comigo, lá em Efésios, você pode ir lá? Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 30. É isso mesmo, Deus? Efésios 4, 30. Isso, é isso mesmo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Diz que o Espírito tem emoção, ele tem uma mente, o Espírito Santo tem uma mente, o Espírito Santo tem emoção. O que é emoção? É aquilo que você sente, não é verdade? Amém? Você está aí ainda? É aquilo que você sente. Isso é emoção, é aquilo que você sente. Então, o que é emoção? São sensações que provocam coisas boas, né? Você sente palavras que produzem em você, ou você vê coisas que despertam as emoções, tanto para alegria como para tristeza. Não é verdade? E o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 30, diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus. Olhe, não entristeçais o Espírito de Deus. Isso significa que o Espírito Santo se entristece. Oh, aleluia. O Espírito de Deus se entristece. Eu já presenciei momentos em que eu senti que o Espírito de Deus estava triste.